A gente tem alguns projetos tramitando ali no Congresso. A gente sabe que tem um também na Câmara que está em grande debate ali, né? Entre, enfim, alguns gabinetes ali, principalmente das relatorias. Mas, na sua visão, o que você está percebendo desse processo de licenciamento ambiental? Você acha que vai ter uma mudança muito radical, uma flexibilização, ou não, vai ser uma coisa que vai ser mais contida? Como é que você vê essa parte específica daquele cenário ali do Congresso? A legislação ambiental, no que diz respeito ao licenciamento especificamente, ela passa por um processo de mudanças, seja com muitas propostas para aumentar penas quanto a infrações ambientais, sejam para possibilitar que setores que hoje estão à margem da legalidade ou da legislação possam efetivamente estar dentro desse escopo e se adequar a essa legislação, sejam para trazer para o cenário questões que muitas vezes também não estão ainda muito claras ou definidas para aqueles que são os setores regulados, né? Vamos dar um exemplo, a questão da economia reversa, né? No que diz respeito à obrigatoriedade de alguns tipos de empreendimentos ou de empreendedores realizar o destino do resíduo gerado pelo seu produto. Né? Então você tem uma determinada quantidade de cadeias que é a economia reversa. Né? Seja, vamos dar um exemplo aqui, embalagem de agrotóxicos, sejam embalagens de produtos em geral, onde as empresas são responsáveis por garantir essa reversibilidade do seu produto ou tornar ele novamente algo comercial, né? Lançado novamente no mercado através de um processo de reciclagem ou de recomposição, ou mesmo, que a gente fala também, que seria meio que uma mineração urbana, né? Ela está muito em voga, essa palavra, tem que ter todo cuidado por conta do que vem por trás da mineração, mas o desmonte de componentes que você possa reutilizar em outras atividades. Não sei se todo mundo conhece, mas, por exemplo, a embalagem de agrotóxico ela vai virar conduítes elétricos, ela nunca vai virar uma embalagem de alimento, mas ela vai virar um conduíte elétrico que é usado numa obra de infraestrutura, por exemplo, né? E por aí vai. Eu entendo essa parte que você falou dessa questão, por exemplo, principalmente do ciclo reverso, mas pegando um pouco esse ponto, qual é o principal projeto que você vê hoje, assim, que seria o grande expoente dessa questão de licenciamento ambiental? O que você percebe ali no Congresso? Tem um projeto específico? Como é que você está vendo isso? Hoje tem um projeto que trata do licenciamento ambiental. Ele é específico, né, sobre licenciamento ambiental, mas ele é geral. Ele é licenciamento ambiental amplo para tudo, né? Então existe um projeto que tramita no Senado Nacional. Hoje ele está tramitando concomitante entre a Comissão de Meio Ambiente e a Comissão de Agricultura. Ele impacta todos os setores, seja do setor de mineração, ao setor do agro, ao setor industrial, a todos os setores da economia que necessariamente passam pelo processo de licenciamento, e ele tem uma série de demandas, né, para que haja essa atualização da legislação. Tem muitos riscos também. Qualquer legislação que vai ser debatida, ela tem riscos embutidos nessa discussão, e nós estamos num período que a sensibilidade ambiental, como eu falei desde o início, ela se tornou uma pauta meio que central. A atenção do mundo hoje está voltada para o Brasil, especialmente com a questão da realização da COP aqui este ano. Então, qualquer questão que vá alterar ou que vá mudar drasticamente a questão ambiental, ela passa também por ter que considerar essa sensibilidade deste período. Nós citamos também na fala anterior a questão da exploração de petróleo na margem equatorial, especificamente na foz do Amazonas. Isso tem uma sensibilidade internacional muito grande, tem uma sensibilidade de visibilidade para o Brasil muito grande. Não é simplesmente abrir uma mina em Minas Gerais ou em Goiás ou qualquer outro estado do Brasil. Você está falando algo que tem um potencial de, se lá na frente tiver qualquer problema, ocasionar problemas para outros países, não só para o Brasil. Então essa necessidade, muitas vezes, do licenciamento federal, em detrimento de licenciamentos estaduais e municipais, também está em decorrência disso, do potencial de uma obra ou de um empreendimento afetar a economia, que muitas vezes está muito além da economia somente de um estado, ou de dois estados, ou até mesmo do país. Então, o licenciamento ambiental, eu acredito que é uma das pautas hoje mais sensíveis, a alteração na legislação ambiental, porque ela está diretamente afeta a alteração na legislação do que diz respeito à exploração minerária, ela está diretamente afeta a legislação de licenciamento nas indústrias, nas hidrelétricas, nos tipos de empreendimentos que o Brasil vai desenvolver, seja por energia solar, eólica ou para outra, uma nuclear, né? A gente tem usinas nucleares, a gente tem diversos estados hoje que têm
energias a partir de fontes não renováveis, termoelétricas, né? Usinas termoelétricas ainda são ligadas no Brasil durante o período de estiagem, por exemplo, porque a capacidade de produção ainda é menor e há necessidade de se dispor desse tipo de energia não renovável. E esse projeto, você vê ele andando agora ou você acha que ele ainda está muito... Ele ainda carece de muito debate e ajustes, né? Principalmente dado a setores que entendem que não deveriam estar regulados ou não deveriam estar submetidos ao processo de licenciamento. Há uma questão ainda que não está muito definida em relação a como efetivamente vai sair esse projeto. Enquanto não tiver isso, é difícil ter um horizonte a curto prazo de alteração, porque vai alterar completamente o que diz respeito ao processo de licenciamento ambiental.